Salve turma, sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda. Na última terça-feira aconteceu mais uma edição do Dana White Contender Series. E nessa edição, o baiano Mário Piazon participou, venceu o duríssimo Alexander Soldadik, porém não levou o contrato para casa. Lembrando um pouco a luta era claramente uma luta de estilos. A gente tinha o Mário, aluno do Galpão da Luta, onde tem um jogo de grappling famoso, iria lutar contra um russo, trocador, um nocauteador que vinha de 11 vitórias consecutivas, e era claro que ele queria nocautear mais um. Então o Mário fez o jogo, ele entrou no raio de ação, colou no russo e fez o seu jogo de grade, seu jogo de queda o tempo todo. Venceu o primeiro round naquele jogo de queda, sem agredir muito realmente, sem tentar encaixar muitos murros no russo, porém levou com tranquilidade o primeiro round. No segundo round, o Mário conseguiu fazer o mesmo jogo. Conseguiu fazer o jogo de grappling, de grade, fazendo o russo se defender todo momento das quedas, não conseguindo espaço para trabalhar o seu strike, conseguiu no máximo um chute alto, muito bem defendido por Mário com a guarda alta, e acabou que o segundo round foi um repeteco do primeiro, e mais uma vitória tranquila para o brasileiro. Porém, no terceiro round, aconteceu toda a polêmica. O Mário tentou fazer novamente o jogo, porém o russo conseguiu defender ali logo no início e acabou na grade ali, os dois colados na grade, acabou acertando a joelhada legal no Mário Piazon. O Mário estava com a mão no solo e acabou sofrendo uma joelhada ilegal. A joelhada incontestável foi realmente ilegal. Logo após isso, o médico paralisou a luta e chamou, o árbitro paralisou a luta, chamou o médico que analisou e o Mário falou que não tinha condições. O médico avaliou, pediu para ele contar os dedos e ele já não conseguia enxergar bem os dedos. Após a luta, a gente soube que houve uma fratura, realmente houve uma fratura aqui no supercílio, uma fratura óssea, uma fissura óssea no Mário, e ele acabou não podendo voltar à luta. O médico declarou que ele não voltaria, o juiz deu a vitória para o Mário devido à desclassificação pelo golpe legal. Ele já havia vencido os dois primeiros rounds e a vitória veio em cima do russo. Como lembrando, um russo duríssimo. Porém, logo após a luta ali no final, onde todos ficavam concentrados, os vencedores ficavam concentrados, inclusive nessa edição, quase todos não ficaram na cadeirinha ali esperando o patrão para saber se iriam ser contratados ou não, porque a maioria foi para o médico, foram fazer o que necessário na clínica, no médico, no hospital, e não estiveram lá. E na luta, todo momento as lutas foram faladas, e na luta do Mário, o Dana White, o presidente, falou que não queria nem comentar. Achou a luta chata, resumindo, ele achou a luta ruim, falou que a arbitragem também foi ruim, e falou que não queria nem comentar, e acabou não contratando o Mário. Esse vídeo, na verdade, eu queria trazer uma reflexão aqui pra gente, trazer pra você, pra gente fazer um bate-papo, e a pergunta exatamente é essa: qual é o preço da vitória? O Mário venceu a luta, uma luta duríssima entre os dois atletas muito parelhos, porém ele não levou a vitória. E assim, e o porquê ele não levou a vitória? Porque ele não deu show. Isso é o que todo mundo questiona. O Mário não deu o show que precisava, não fez o que precisava para vencer a luta. Mas a pergunta é essa: será que toda a luta dá para dar show? Será que toda a luta dá para sobrar, fazer uma guerra? Será que toda a luta dá? Eu trago essa pergunta aqui e vamos analisar. É importante lembrar que quando falamos show, é claro, isso já é um consenso geral, que o show se trata da trocação, do castigo, de bater, machucar, finalizar, acabar a luta. Geralmente, como eu falei, o peso sempre vai maior para a trocação. Então, grappling, quando a luta grappling acaba feita ali praticamente o maior tempo no grappling, a luta se torna, na maioria das opiniões, se torna chata. Mas realmente é chato você pegar um cara forte, onde tinha dois caras fortes, um fazendo jogo com o outro, um tentando fazer o antijogo do outro. Será que realmente é chato ou há um trabalho técnico? Geralmente assim, quem consegue ver geralmente são lutadores que vê o trabalho técnico. Geralmente a maioria, a massa, o público em geral quer ver sim o sangue, quer ver a pancada, quer ver a trocação ali. Isso sim, é show. Porém, a gente deve
acabar massacrando aqueles que não conseguem fazer isso. Toda luta, todo adversário, a gente consegue trazer esse show. Vou aqui lembrando, vou trazer aqui uma lembrança da gente aqui para a gente dar exemplos. A gente tinha um lutador antigo, quem acompanha o UFC há mais tempo vai lembrar do Chris Liebel. O Chris Liebel, ele entrava sem preocupar muito com a vitória. Ele queria dar show. Ele entrava para sair na mão, não importasse com quem seja. Porém, e a maioria das vezes ele conseguia. E na maioria das vezes a vitória não vinha. A vitória, ele acabava sendo nocauteado, às vezes conseguia nocautear, mas fazia uma guerra ali, tomava muita pancada e fazia um show, levantava sempre o público. Porém, em todas as lutas ele conseguia fazer isso. Ele não conseguiu fazer isso com a nossa lenda Anderson Silva, onde ele tentou fazer esse show, porém ele só foi um massacre. Anderson Silva fez um monólogo e acabou só tomando pancada. Porém, a gente tem o outro lado, um cara muito técnico, que é o Anderson Silva. O Anderson Silva é o cara lenda, o melhor de todos os tempos para muita gente, inclusive para mim. O Anderson Silva deu show em todas as suas lutas. Será que ele conseguiu? Aí você puxa na memória, aí você lembra da luta deles com Thales Leite, você lembra da luta do Anderson com Demian Maia. Sem dúvida, não foram lutas bonitas de se ver. Então, o questionamento é esse. É mais importante dar show ou vencer? Lembrando, as derrotas não seguram seu emprego no UFC. Porém, o Dana White Contender Series, eu quero trazer aqui essa interrogação, é diferente de você estar dentro do UFC. Como muitos falaram, Jacaré, o Dana White Contender Series é uma entrevista de emprego. E realmente é. Porém, você tem que analisar os tópicos. Com quem você está enfrentando. O Mário Piazon era um cara que era zebra, era muito zebra nas casas de apostas. Todo mundo, a maioria, apostava na sua derrota. Todo mundo, ao contrário, o Alexander Soldardic era favorito e todo mundo acreditava já na sua entrada certa no UFC. Vinha pegando um cara menor, um cara mais desconhecido, menos experiente. O Alexander treina com o Sergei Spivak, então assim, tinha todo um arsenal ali atrás dele, então assim, era certo da vitória do Alexander Soldardic em cima do Mário. Então, não é melhor a gente valorizar o que o Mário fez em cima do Soldardic, de ter conseguido anular o jogo do Soldardic? Isso não merece ser valorizado? Então, assim, ele não conseguiu dar o show, não conseguiu agredir, mas ele conseguiu fazer o jogo e venceu a luta. Quando a gente tem dois caras muito parelhos, será que não vale também a vitória além do show? Tivemos dois exemplos antes da luta do Mário. Tivemos lutas de duas atletas femininas que fizeram uma guerra, onde as duas buscaram todo momento a trocação. Logo após tivemos outra luta de dois lutadores também que entregaram a vida também, conseguiram a trocação, apesar de ter um monólogo mais de um lado e o outro aguentou muita pancada e conseguia atacar também de vez em quando, mas aguentou muita pancada e acabou que os quatro, tanto o vencedor como o derrotado, foram contratados. Chamaram, fizeram um show, o Dana White elogiou, aplaudiu de pé, mas assim, e como eu falei, é dentro do UFC, essa luta aconteceu, ou dentro do Dana White Contender Series. Será que essa derrota, dentro do UFC, seria tão valorizada? Após a derrota, o Mário acabou sendo massacrado. Todo mundo, muita gente elogiando pelo fato da vitória, mas a maioria acabou caindo matando em cima dele. Inclusive a galera gringa, no vídeo de entrevista dele aqui, acabou matando, falando que foi embaraçoso sua apresentação. Eu não vejo assim. Eu vejo que foi uma vitória em cima de um cara duríssimo. O Mário continua com um cartel invicto. Um menino de 25 anos, como eu falei, subestimado, menor na categoria, não é um cara musculoso, é um cara meio gordinho. Então muita gente subestimou e ele foi lá e venceu essa luta. Então assim, será que esses pontos não deveriam ser mais valorizados do que o fato de o Mário não ter dado show? Então assim, eu trago essa interrogação e pergunto a você, qual é o preço da vitória? Vale a pena dar show e botar um negativo no seu cartel? Ou vale a pena vencer de qualquer jeito e continuar marcando verdinho ali no seu cartel, na sua história? Eu trago essa dúvida para você. E assim, o que você acha que pesa mais? Muita gente pode falar, o Chris Liebel venceu, como eu dei exemplo, perdia, mas continuava com o emprego.
Mas uma hora, o número de derrotas é o que importa. Ninguém vai segurar um cara que não consegue vencer dentro da organização. Você pode ter certeza disso. Temos o caso também do Joe Fitch, que acabou sendo demitido mesmo vencendo as suas lutas, na maioria das suas lutas, e lá no topo da categoria. Era conhecido por fazer muita luta chata, trago essa interrogação e as aspas, ok? E acabou sendo demitido. Então minha pergunta é essa. E não há resposta certa. Pode ter certeza que não há resposta certa. Então, eu queria trazer essa interrogação e queria a sua opinião. O que você acha? Qual é o preço da vitória? Vale a pena perder para dar show ou é mais importante a vitória, não importa o que seja? Deixa aqui seus comentários. Lembrando que o Mário Piazon é um menino novo, tem grande carreira para frente, como eu falei, ainda está invicto, tá no game, tá com Sherdog limpo e tem apenas 25 anos. Espero que a gente vai ver esse menino ainda. Agradecer você até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você gostou desse conteúdo, dessa reflexão, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho de notificações e acompanhar aqui com a gente, ok? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os